Olá, aqui é o Tadeu Fernandes da Escola Bom Português e muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo aos meus vídeos, aos comentários, às mensagens. Estou muito feliz e espero que de alguma forma eles estejam fazendo a diferença para vocês. O vídeo de hoje eu acredito que é o vídeo mais importante de toda a minha trajetória, não importa qual vídeo eu lançar depois desse. O vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que fez a diferença na minha vida, algo que mudou totalmente a minha percepção do mundo, a percepção que eu tinha de trabalho, de família, de expectativa. Talvez você possa estar achando que esse vídeo está um pouco longo pela duração, mas fique comigo, porque eu tenho certeza que de alguma forma ele vai fazer diferença para você. Se eu pudesse ter a oportunidade de voltar no tempo, conversar comigo mesmo e dar um conselho, eu falaria exatamente o que eu vou falar nesse vídeo. E eu relutei muito para falar sobre isso, porque eu falo muito sobre a minha intimidade, falo muito sobre a intimidade dos meus pais, falo da maneira que eu fui criado, e eu estava com medo de me expor, tá? E um dia eu estava conversando com um casal de amigos de Jundiaí. O Gleison e a Valéria Mello foram as primeiras pessoas para quem eu contei essa história. Talvez tenha sido as únicas. E quando eu terminei de contar, a Valéria estava com os olhos arregalados. E ela falou: Tadeu, por favor, faça um vídeo sobre isso. E na época eu nem tinha o meu próprio canal. Eu tinha o canal da Escola Bom Português, só que eu não tinha vídeos próprios. E eu falei: não vou fazer esse vídeo não, porque eu tenho vergonha de falar sobre isso. Ela falou: Tadeu, por favor, faça isso, porque eu tenho certeza que de alguma forma vai fazer diferença na vida das pessoas. Então eu quero dedicar esse vídeo a esse casal de amigos, o Gleison e a Valéria Mello de Jundiaí. Bom, eu tenho que começar contando um pouco da minha história. Eu nasci numa família de classe média, mas eu sempre tive tudo na vida. Na medida do possível, na medida das condições dos meus pais, eu sempre estudei nas melhores escolas, eu sempre fiz curso de inglês, fiz todos os esportes que eu quis ter feito, eu fiz natação, karatê, capoeira, basquete, tênis, enfim. Fui um menino que nunca passei vontade, tá? E resumindo um pouco, eu entrei na faculdade, fiz direito. Dentro da faculdade trabalhei em algumas coisas diferentes. Eu trabalhei no Ministério Público por 2 anos, depois eu virei DJ, trabalhei por 3 anos de DJ, na mesma época eu estava empresariando um cantor. E depois que eu me formei, prestei OAB, prestei concursos públicos, e nessa transição de prestar concurso público, minha mãe fundou a própria escola, a Escola Bom Português, e ela me colocou para administrar. Então enquanto eu não passava no concurso público, eu estava administrando uma escola que ela tinha acabado de fundar. E ela não pegou modelo de nada, de nenhuma escola, de nenhuma franquia. Ela pegou uma casa no centro da nossa cidade, convocou alguns professores que ela confiava e montou uma escola. E eu não sabia nada de administração, eu não tinha um sistema que era só colocar os dados lá e as coisas as coisas se encaixavam. Eu não tinha isso. Eu comecei, seguindo a lógica do meu primeiro vídeo sobre fazer o que gosta, eu comecei a gostar de fazer o que eu estava fazendo. E quando você faz o que você está fazendo, você começa a fazer muito, tá? Talvez você perde um pouco a noção de tempo, e eu comecei a me dedicar muito para o trabalho. E dentro do trabalho eu estudei muito, eu fiz os cursos que a nossa escola tem, que é o curso de gramática para concurso público, o curso de matemática, e fiz o curso de oratória. E aí foi onde eu me encontrei mais, e eu comecei a dar aulas. Depois do curso de oratória, dei palestra, e aí eu conheci o empreendedorismo digital, comecei a trabalhar cada vez mais, a carga horária estava ficando muito pesada para mim, eu não estava trazendo os resultados que eu gostaria de estar, e isso começou um pouco a me frustrar. Comecei a ficar chateado por não estar conseguindo atingir os meus objetivos,
Porque a nossa geração é extremamente imediatista. A gente vê alguém que está fazendo sucesso hoje, a gente acha que da noite para o dia a gente vai conseguir alcançar o topo, né, da carreira profissional. E não é assim. E a partir disso eu comecei a ficar muito rígido comigo mesmo. Eu comecei a ficar muito rígido com as pessoas que me cercam, com a minha família, com a minha mãe, que é a dona da escola. Comecei a ficar rígido com a minha namorada. Eu fiquei com os meus amigos. E isso começou a me deixar um pouco infeliz. Na verdade, um pouco não. Eu comecei a ficar muito infeliz. E eu acreditava que a minha infelicidade era porque eu estava trabalhando demais e eu queria alcançar os resultados que eu queria, tá? E isso, ao passar do tempo, só me colocava para baixo. Eu comecei a ficar... Na verdade, eu comecei a entrar em depressão. Eu já tenho bastante insônia e isso não me deixava dormir. E aí eu chegava em casa, meu sobrinho queria jogar um videogame comigo, por exemplo, eu já não dava atenção, eu achava que eu tinha que estudar mais, eu tinha que trabalhar mais. E isso começou a me fazer muito mal. E essa minha infelicidade começou a refletir para todas as pessoas. Tá? Então eu não estava mais feliz com o carro que meus pais tinham, eu não estava mais feliz com o restaurante que eu estava indo almoçar, eu não estava mais feliz com uma reunião de amigos, eu não estava mais feliz com uma reunião de família, eu não estava mais feliz para nada. Tá? Eu comecei a perceber que eu estava mal, e eu sempre pensei que minha cabeça é muito poderosa, que eu sempre consigo sair das situações tentando controlar a minha própria mente, só que dessa vez eu não estava conseguindo. E um dia, antes de ir para a escola, eu e minha mãe sempre tomávamos um café no shopping e a gente conversava sobre o trabalho, e como ela é muito assertiva, ela dá palestra sobre oratória e assertividade. Assertividade é a melhor maneira da gente tratar com as pessoas, é a melhor maneira da gente colocar as palavras. Ela me falou o seguinte: filho, eu estou muito mal, eu estou um pouco frustrada, eu estou um pouco mal-humorada e eu acho que eu vou fazer uma terapia. O que você acha de você fazer também? E aí eu faço em um terapeuta, você faz em outro. Ou seja, ela quis me passar que eu estava precisando de uma terapia. E no mesmo momento eu percebi isso. Eu falei para ela: mãe, eu estou mal, tá? Mas eu vou tentar me melhorar de alguma maneira. E sempre quando eu estou mal, quando eu estou tendo algum tipo de comportamento adverso que eu sou, ou o tipo de comportamento que eu não estou gostando, eu tento sempre me voltar ao passado e ver o que aconteceu lá atrás. Será que aconteceu algum trauma? Será que eu tenho algum resquício de alguma coisa lá do passado? E eu não estava conseguindo achar. E um dia, quando eu já estava chegando praticamente no fundo do poço, que eu falo, no meu ápice da infelicidade, eu fui me abrir com a minha namorada. E aí eu comecei a chorar e falei: olha, eu estou extremamente infeliz. A minha vida está uma bosta, meu trabalho, eu não estou conseguindo atingir o que eu quero atingir, não estou feliz em lugar nenhum. Aí chorei e desaguei mesmo. E aí ela me falou o seguinte: Tadeu, sabe qual que é o seu problema? Você não tem gratidão pelas coisas. Eu falei: como assim? Lógico que eu tenho. Sempre fui muito feliz na minha vida. É só agora que eu estou tentando trabalhar e vencer. Não quer dizer que eu estou em gratidão. Ela falou: Tadeu, começa a reparar nas tuas atitudes. Tá? O que está te faltando é gratidão. Naquele momento eu quis argumentar com ela, só que ao mesmo tempo eu estava precisando de ajuda e eu preferi ouvi-la. E eu não consegui dormir. Eu saí do quarto, fiquei a noite inteira na sala, pensando na vida, e eu consegui enxergar exatamente o que eu gostaria de falar nesse vídeo. Meus pais, meu pai tem 53 anos, minha mãe tem 52, meus pais tiveram uma criação diferente da minha.
meus pais. Na família da minha mãe eram em 6 irmãos, e na família do meu pai são em 5 irmãos. Então era humanamente impossível a mãe conseguir dar atenção especial para todos os filhos. Naquela época, você pode perceber em filmes mais antigos assim, naquela época a criança ela era praticamente uma espectadora. Ela não participava muito da vida ativa dos adultos, ela não participava muito das coisas que aconteciam. E então, quem era o centro das atenções era o pai, tá? E como a minha geração mudou, como a minha geração já era diferente, hoje em dia os casais têm 2 filhos, 1 filho, no máximo 3 filhos. O filho hoje virou o centro das atenções. Hoje você pode perceber que antes do menino nascer, eles já estão fazendo festa de aniversário, festa de 1 mês, festa de 2 meses. Hoje o pai faz também tudo pelo filho, né? Como eu havia dito no começo do vídeo, meus pais fizeram tudo por mim. Eles me levavam na escola, me buscavam na escola, eles tentavam satisfazer todas as minhas vontades. E eu acostumei de uma maneira que tudo que eu queria, eu tinha. Quando eu pedia, eles me davam. Quando eles não me davam, eu emburrava até eu conseguir, tá? E eu comecei a ter um comportamento naquela época que era o seguinte: quando eu me mostrava insatisfeito, eu ganhava. Então toda vez que eu me mostrava, eu emburrava por alguma coisa, eu sempre conseguia algo depois, tá? E aí, as coisas, a hora que eu consegui enxergar isso, as coisas começaram a fazer sentido para mim. Porque eu acostumei a me mostrar insatisfeito pelas coisas. Esse comportamento que eu tinha quando eu era criança, voltou agora, quando eu estou adulto já. Eu comecei a me mostrar insatisfeito pelas situações. Inconscientemente, eu comecei a não enxergar o lado bom das coisas. Eu só consegui enxergar o lado crítico, o lado ruim. E isso reflete, o mal reflete para tudo, né? Para o seu humor, para o seu astral, para suas conquistas. Parece que você começa cada vez mais a perder as oportunidades da sua vida. E a partir do momento que eu vi que eu estava sendo ingrato por tudo que eu tenho hoje, eu comecei a me lembrar de todas as vezes que eu fui ingrato quando eu era pequeno. Das vezes que meus pais estavam me dando tudo e eu reclamava. Das vezes que eu estava no restaurante, eles pediam uma comida, eu queria outra, eu emburrava. Das vezes que eu achava que o carro deles não era bom o suficiente para mim. Das vezes que eu reclamei já da escola que eu estudava, ou naquela fase da adolescência que a gente é rebelde e a gente reclama de tudo sem ter motivo. E eu me senti muito chateado. Eu queria ter voltado no tempo, ter falado para mim, ter gratidão pelas coisas que eu tinha. Eu vi o tanto que eu estava sendo um idiota. E hoje eu estava sendo um idiota. Eu não estava agradecendo pelas coisas que eu tenho. Pelo trabalho que eu tenho, pela família que eu tenho, pela minha saúde, pelo meu carro, por todos os meus amigos, por tudo que me rodeia. Eu comecei a enxergar a vida naquela noite que eu consegui ver onde eu estava errando. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. A promessa que eu fiz foi, todos os dias, na hora que eu fosse dormir e na hora que eu acordasse, eu teria que, obrigatoriamente, agradecer por alguma coisa. Não importa como tenha sido o meu dia, eu tinha que agradecer por alguma coisa. Então eu acordava e agradecia pela minha cama, pelo meu ar-condicionado, porque a gente mora numa região muito quente.
agradecia por ter a oportunidade de ir para uma academia. Eu comecei, e a hora que à noite, na hora de dormir, eu agradecia pelo dia que eu tive, pelo trabalho que eu consegui realizar. E as coisas começaram a mudar para mim. O meu humor começou a mudar. As portas parece que reabriram. Os caminhos começaram a aparecer. E a minha felicidade voltou. Voltou e voltou com tudo, muito mais feliz do que eu era. Porque eu comecei a perceber quantas coisas boas eu tenho na minha vida. Quantas coisas boas eu tenho a agradecer ao invés de reclamar. Eu comecei a enxergar todos os lados bons. Então, em qualquer momento da minha vida, em qualquer momento do meu dia, o sentimento que eu tinha de agradecer durante o momento que eu acordasse, na hora que eu fosse dormir, se estendeu para o meu dia inteiro. Eu estou constantemente agradecendo por tudo. Por estar conseguindo fazer esse vídeo, pela minha família, enfim, por tudo, tá? Por tudo, por tudo. Se você conseguir enxergar as coisas boas, você vai ver que você tem muitas coisas a agradecer. E o principal motivo para que eu tenha feito esse vídeo, desculpa, foi que eu diariamente vejo pessoas que têm tudo na vida e só reclamam. Elas não conseguem enxergar a vida delas. Elas têm uma família maravilhosa, elas têm saúde, elas têm trabalho, elas têm a oportunidade de ser feliz e não são. E na nossa escola, a gente trabalha com muitos jovens, a gente trabalha com muitos adolescentes. Eu entendo que essa é uma fase que todo mundo passa, mesmo eu também já passei. Mas eu vejo o quanto falta gratidão naquele momento da vida. Talvez esse vídeo possa fazer diferença. Talvez a mãe e o pai eles não vão conseguir chegar nesse ponto para eles. E esse vídeo vale para os pais também. Não dê tudo para o seu filho. Não dê o que ele quer, não deixe que ele emburre, não deixe que ele ao menos pense que o que você está dando para ele é pouco. Mostre para ele o suor que você teve para estar realizando o desejo dele. Mostre para ele o quanto isso é importante. Faça-o reconhecer aquilo. Provavelmente ele não vai ter o mesmo problema que eu tive agora. E hoje eu estou uma pessoa muito mais leve, muito mais feliz, muito mais produtiva. Voltei a ser uma boa companhia para minha família, para meus amigos, para meus... Bom, quem tiver ao meu lado. Espero que esse vídeo faça profundamente a diferença na sua vida, tá? Veja o que você tem e agradeça por isso, tá? Não olhe e reclame. Para tudo existe uma maneira de você enxergar para agradecer. E isso independentemente de religião, tá? Se você não tem religião nenhuma, agradeça para você mesmo. Eu tenho certeza que isso fará uma grande diferença. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. O vídeo ficou um pouco longo, como eu havia esperado. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como vencer o medo de falar em público, tá? Eu espero você lá. E seguindo a sugestão do meu sobrinho, que tem 7 anos, ele assistiu ao meu vídeo e ele falou: tio, posso te falar, só te dar um conselho? Se você quiser acatar, você acata, senão, tudo bem. Faz o seguinte, no final do seu vídeo, fala para as pessoas que não tivessem visto o seu último vídeo,
que você colocaria o link na descrição. E peça para elas se inscreverem no canal. E aí eu tenho certeza que você vai ter mais audiência. Então, esse foi uma sugestão do meu sobrinho que eu estou acatando. Tá? Se você não viu os meus últimos vídeos que falaram sobre o sonho, a importância de ter um sonho e qual o maior inimigo que a gente vai encontrar no caminho da nossa realização, veja, está aqui na descrição. Se você não viu o meu vídeo que eu falo sobre reconhecimento, como ter reconhecimento e admiração das pessoas, veja ali também. E vamos continuando. Aqui é o Tadeu Fernandes da Escola Irmão Português e um grande abraço a todos. Até mais.